Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo mantém invencibilidade, vence o Puerto Cabello e encaminha aí classificação para a Sul-Americana. Então vamos ver aí, pós-jogo, análise e opinião de mais uma vitória do tricolor de Dorival Júnior. Então, vamos embora pro vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou há instantes na Venezuela. Puerto Cabello 0, São Paulo 2. O São Paulo mantém a primeira colocação no grupo. Eu também estou com a minha Love, só que o meu é moletom. São Paulo mantém a liderança do grupo. Tá caminhando aí para chegar com no jogo contra o Tigre em casa e poder jogar pelo empate. Jogou com muitas reservas, poupou muita gente, mas muita gente entrou também no meio do caminho ali. O jogo foi 1-0, o segundo gol saiu bem no final, contra-ataque e tudo mais. São Paulo até sofreu um pouquinho, mas ganhou. O Dorival Júnior não sabe o que é perder no comando do São Paulo. E aí vocês mandem aí as suas impressões que eu pergunto pro Arnaldo de cara. Arnaldo, você gostou, adorou? Deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Deu para o gasto, Tironi. O São Paulo precisava vencer, né? Por uma combinação aí, essa situação que você descreveu com o Tigre, que joga amanhã contra o Tolima em casa. O Tigre joga as duas próximas em casa, inclusive contra o Puerto Cabello. Se o São Paulo não vencesse, provavelmente jogaria a última com o Tigre, com todo aquele componente, volta de 2012, etc e tal, precisando vencer, e o Tigre pelo empate pela primeira colocação da chave, que dá vaga direta à próxima fase. O São Paulo precisa se classificar em primeiro para evitar mais 2 jogos no calendário, né? E um confronto com algum time da Libertadores. Então deu para o gasto. Jogo estranho, né? Viagem longa, sem treinamento, time que não treinou, campo ruim, arbitragem completamente amadora, cada falta era um cartão amarelo. Muitos reservas em campo, 2 laterais com toquinha de natação no final, goleiro dentro da área, gol de falta que não acontecia há 1000 anos para o São Paulo. Teve de tudo, mas no final das contas o São Paulo venceu, sem ser brilhante, mas venceu. E essa marca do Dorival, de fato, é uma marca que impressiona para a largada. São 10 partidas de invencibilidade, agora 6 vitórias, 4 empates. Uma marca muito interessante que me chamaram a atenção do Dorival, extra São Paulo, é a marca do Dorival nos torneios sul-americanos recentes. Ele ganhou todas as partidas da Sul-Americana pelo Ceará o ano passado, aí foi contratado pelo Flamengo e ganhou todas pelo Flamengo. E agora continua invicto na Sul-Americana pelo São Paulo. Então a invencibilidade do Dorival no São Paulo é de 10 jogos. A invencibilidade do Dorival em competições sul-americanas recentes é de 15 jogos. Rapaz. Então, sendo que pelo São Paulo ele só disputou 2 partidas pela Sul-Americana até agora, contra o Tolima e contra o Puerto Cabello. Então deu por gasto, e acho que a gente tem algumas observações para fazer sobre jogadores e sobre um sistema tático que está sendo agora adotado. Fora de casa é uma forma, dentro de casa é outra forma. Mais uma vez foi assim, e a gente pode debater aqui individualidades e coletividade. O Juan ainda falta forma física, mas tudo bem, né? O jogo, os caras viajaram 55 horas, ninguém tava no 100%, né? Tava claro isso. Mas o Luan ainda não chegou na forma, diz aí. Eu acho que tem alguns alvos, né? O Luan não termina nunca um jogo, não termina. O Wellington Rato também não. O Wellington Rato é um exemplo físico, só que não dosa. Eu acho o seguinte, esse sistema que está sendo utilizado fora de casa, e se vocês repararem bem, o Dorival contra o Fortaleza em Fortaleza, contra o Sport no Recife e contra o Puerto Cabello fora de casa, ele, por 3 competições diferentes, ele coloca um volante só. Sim. Então, hoje foi o Luan, muitas vezes é o Pablo. E aí ele joga tal, como diria Luxemburgo, fora de casa no 4-1-4-1. O que eu entendo? Qual que é a estratégia dele na minha concepção? É deixar o adversário mais longe do seu gol, botando 2 caras pelos lados. Só que assim, hoje não surtiu muito efeito. Não. Eu não gosto muito desse sistema e o volante fica totalmente sobrecarregado. E se o volante não tiver na ponta dos cascos, ele não aguenta. Então o Luan teve dificuldade, até porque os 2 laterais foram muito indecisos, para dizer o mínimo. Sim. O resto, quando tem o Alisson, ainda tem nessa outra linha de 4, ainda tem uma ajuda mínima para o volante, não teve, né?
Quando saiu o Luan entre o Pablo Maia, é curioso, o Luan mesmo fora de ritmo e de pegada, na comparação com o Pablo Maia é muito distante em questionamento físico, o Luan tem uma malícia de não chegar lotado, não fazer falta. Então o Pablo Maia, por juiz, só dava falta, na primeira bola o cara meteu o amarelo no Pablo Maia. Exato. O Luan não fez tantas faltas, mas ele está, de fato, ainda fora de ritmo. Muita gente também falou sobre o Gedson Mendes, que não foi para... Esse está no Achados e Perdidos. Ele está no Achados e Perdidos com problema no pé. O problema no pé existe, antes que perguntem se é alguma desculpa para ele não jogar e não ser aproveitado pelo Dorival. O Dorival, de fato, já disse que quer que o Mendes mude algumas coisas para poder ser aproveitado no time titular. Então, não sei como é que ele está se comportando nos treinos, mas o tal do problema no pé veio desde antes do jogo contra o Tigre, que talvez tenha sido a melhor partida do Mendes pelo São Paulo. Na data FIFA pelo Equador, ele tomou um pisão, machucou o pé, tipo uma fissura, mas que não impedia de jogar totalmente, embora provocasse dor. Ele jogou contra o Tigre machucado e jogou muito bem. Jogou contra o Botafogo. Então não é uma coisa que impeça ele de jogar, mas incomoda. Então ele foi a 12ª baixa, né? O São Paulo, de novo, não teve, na relação e divulgando as suas baixas, 12 jogadores fora por lesão. O que, digamos, compromete um pouco um time reserva, né, Tironi? Que foi o caso. Sim. Você tem muita gente falando dos laterais, do Rai Ramos, do Patrick. O São Paulo tem 3 laterais há muito tempo no departamento médico. O Igor Vinícius, o Moreira e o Wellington, por exemplo, laterais. Mas são 12 no total. Lembrando também o caso do Valse, né? Acaba de ser devolvido pelo Juventude. Um negócio inacreditável, né? O Valse aí é uma situação muito preocupante. O cara já fez 3 cirurgias, ele se machucou, rompeu o cruzado num joguinho treino da seleção sub-20. 3 cirurgias, nenhuma delas bem sucedida. Então é uma situação que a continuidade da carreira ela corre riscos, né? Nossa Senhora. Pela situação, né, que ele passou, e é um jogador que vinha com muito talento, né, na base, estourou o joelho na seleção de base e as cirurgias feitas não foram bem sucedidas. Bom, a gente precisa falar desse São Paulo, né, que foi até a Venezuela, em Valência, vencer o Academia Puerto Cabello, a pior equipe do grupo. E aí o que acontece quando você encara um adversário dessa forma? Você vence. Mesmo sem brilhantismo, mesmo sem tanto convencimento. Mas o desempenho não foi tão satisfatório. É isso que está me impressionando nesse São Paulo. Mesmo quando não joga bem, vence. Mesmo quando não escala os titulares, vence. Mesmo quando sofre um empate, depois de estar vencendo por 2-0 no Morumbi, toma um 2-2 do Vasco, vence. É um São Paulo que a gente precisa abrir o olho. Não sei onde esse São Paulo pode chegar, mas o cenário atual, e a gente só pode falar do que a gente está vendo hoje. Claro que a gente pode projetar, claro que a perspectiva mudou, mas hoje é um time que está escalando a tabela do Brasileiro, que está encaminhado na Copa do Brasil depois de ter feito 2-0 no Sport fora de casa e que é líder do seu grupo na Sul-Americana. 10 pontos, 6 pontos do Tolima e vai disputar os 2 últimos jogos dessa fase em casa, no Morumbi. Ou seja, tem grandes chances de se classificar em primeiro, lembrando que na Sul-Americana só os primeiros passam direto para as oitavas de final. Os segundos colocados, eles entram num play-off depois com os terceiros colocados da Libertadores, como hoje, por exemplo, está o Corinthians lá no seu grupo. Se o Corinthians não classificar e ficar em terceiro, ele vai para a Sul-Americana disputar exatamente esse play-off para tentar chegar nas oitavas. Então, o São Paulo, estando em primeiro no seu grupo, ele já vai direto para essa fase. E, ao que tudo indica, é o que vai acontecer. Diante da logística complicada, né, o São Paulo passou um dia quase viajando para chegar na Venezuela, jogou no sábado contra o Vasco e aí viajou na segunda-feira para disputar esse jogo de domingo para segunda, né, esse jogo de terça-feira contra o Puerto Cabello e agora só sábado contra o Goiás. Diante da logística, calendário e tudo mais, o Dorival preservou alguns titulares e deixou eles no banco, até porque o cenário favorecia, né? É um adversário muito frágil, eu sei que é fora de casa, mas o São Paulo líder do grupo. O Dorival entendeu que alguns jogadores poderiam ficar
no banco de reservas e, se houvesse a necessidade, eles iriam para o jogo. Foi o que aconteceu. Não por extrema necessidade, mas para dar minutagem, de repente confirmar a vitória no segundo tempo, que foi o que o Dorival projetou. O Rodrigo Nestor, por fadiga muscular, ficou em São Paulo, né, não viajou, e aí ele monta um time com o Luan de titular, o Rodriguinho, jovem de 19 anos, né, meio campista, para ser uma espécie de armador ali com o Michel Araújo, o Juan como um jogador mais avançado no comando de ataque, o Wellington Rato por um lado e o Marcos Paulo por outro. Esse foi o time definido, né, pelo Dorival Júnior para começar a partida, com uma linha de defesa também bem modificada, né? O goleiro Rafael titular, mas na direita o Rai Ramos, o Diego Costa e o Alan Franco, os zagueiros, e o Patrick na lateral esquerda. Uma linha de defesa bem modificada, né? Porque ele tem jogado com o Rafinha, Caio Paulista, o Beraldo, o Arboleda machucado, o Beraldo ficou no banco para alguma necessidade, e o Diego Costa que está voltando de lesão depois de muito tempo parado, ele que é um jogador muito líder, né, do São Paulo, capitão do time, inclusive, né, nessa partida, para se ter uma ideia do quanto o Diego Costa pode voltar aos poucos. A gente sabe da capacidade técnica dele. É que hoje, Lucas Beraldo e Arboleda formam uma defesa brilhante. Uma defesa cada vez mais consistente nas mãos do Dorival, mas que também tem muita influência desses dois volantes de proteção à defesa, Pablo Maia e Gabriel Neves, que são os titulares do Dorival, que entraram no segundo tempo. E aí, obviamente, né, quando o São Paulo bota do meio para frente o seu time quase titular, com exceção do Rodrigo Nestor, e aí o meio-campo fica com Pablo Maia, Gabriel Neves, o Alisson, que talvez, né, oscile entre titular e reserva, com o Nestor aparecendo por ali, Michel Araújo, Luciano e Caleri. Esse era o time do segundo tempo, e aí vem o segundo gol que arremata tudo lá nos minutos finais. No primeiro tempo é a vitória. O desempenho você coloca dentro de um contexto. Se não foi tão bom, qual é o contexto desse São Paulo do Dorival? Uma invencibilidade de 10 jogos, tendo 6 vitórias no período, é encaminhado na Copa do Brasil, é líder do grupo na Sul-Americana e é subindo aos pouquinhos na tabela do Brasileiro. São Paulo que está aí a 2 pontos do G4, que é o campeonato do São Paulo hoje. Eu não sei onde esse São Paulo vai chegar, mas isso é papo para mais adiante. Nesse momento, nesse recorte onde estamos analisando o tricolor paulista, ele está onde ele tem que estar, disputando vaga na Libertadores e se resolvendo, se arrumando nas outras competições. Se daqui a pouquinho deixarem chegar, a gente já sabe o quão capaz é esse Dorival Júnior. Então, pessoal, não foi aquele jogo, né? O mais importante é o resultado. É o que a gente tinha cobrado no final da era Senna e continuo cobrando na era Dorival. É resultado, é vitória, são 3 pontos. E o Dorival tem feito isso com louvor. São 10 jogos aí sem perder, 7 deles fora de casa. E um jogo em que o São Paulo entrou com o time reserva, contra o Puerto Cabello. Sofreu, teve bola na trave, teve defesa de Rafael, mas venceu. É isso, é simples. Hoje o desempenho tem melhorado. Claro que no jogo de hoje não é algo a ser muito avaliado, porque era um time bem mexido. E aí você também tem a dificuldade da viagem, que é longa e tudo mais. Mas o resultado, sensacional, 2-0. São Paulo 10 pontos agora. E os 2 próximos jogos são no Morumbi, né? Então, assim, bem encaminhado para uma possível classificação em primeiro lugar no grupo, e até quem sabe, se vencer esses 2 jogos, pode vir a se tornar o melhor da classificação geral, né? O primeiro na classificação geral. O Dorival Júnior que colocou em entrevista coletiva que desde o Ceará, passando pelo Flamengo, ainda não perdeu, teve derrotas em conquistas sul-americanas, em jogos sul-americanos. Então, assim, quem sabe, né? Se continuar assim, seremos campeões da Sul-Americana, e aceitaria fácil, porque, pensando bem, é o caminho mais curto para você chegar à Libertadores, visto que os confrontos da Copa do Brasil serão mais difíceis, possivelmente, do que os da Sul-Americana. Mas pode vir o Corinthians da Libertadores, pode vir X, Y, Z, mas Copa do Brasil, você aí tem todas as equipes da Série A, exceto o Sport, e metade delas passarão para a próxima fase das quartas de final. E o São Paulo, além disso, não é um time com a sorte muito grande nesse torneio. Mas veremos, né? A equipe do Dorival sabe o que faz em campo, respeita a questão da posse de bola, né? Tem a posse de bola, mas não é aquela posse de bola frutífera, né? Sabe acalmar o jogo, sabe manter a posse, sabe a hora de atacar, sabe a hora de contra-atacar. Segundo gol, mais uma vez, um gol de contra-ataque. Ao que o Dorival Júnior, você não precisa de jogadores velozes. Primeiro, quem corre é a bola, entendeu? Você precisa de
uma equipe ajustada. E o São Paulo fez mais um gol no contra-ataque. Então isso me lembra muito o Rogério Ceni pedindo um jogador de velocidade. E tá aí, nos últimos 2 jogos, o São Paulo fazendo gols de contra-ataque em velocidade. Então até que o Alisson faz o gol e nem comemora de tão cansado que ele fica, né? Que ele dá uma arrancada longa, né? Longa distância. Mas é isso. A análise hoje é simples. São Paulo foi com o time reserva, fez o que tinha que fazer, venceu. Ah, mas o goleiro ajudou no primeiro gol? Ajudou, faz parte. A sorte também, uma hora tinha que chegar pra gente, né? Porque a gente já tá 10 anos com a sorte contra. Então é aproveitar o momento e vencer, pontuar o máximo possível. Agora teremos o Goiás, que é sempre uma pedra no sapato. O Goiás que também venceu na Sul-Americana, mas que não teve essa viagem longa como São Paulo teve. São Paulo vai ter apenas um treino para se preparar. E aí sábado veremos aí se a decisão, né, a definição do Dorival de levar a equipe toda para a Venezuela foi correta ou não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixe aquele likezão, até porque nosso tricolor está a 10 jogos sem perder. Então é isso. Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.